Sou caminhoneiro há anos, daqueles que percorreram cada canto do país, tendo apenas as luzes da estrada como companhia. Sempre pensei que a vida na estrada tem suas próprias regras. Coisas que só quem vive no asfalto entende. Coisas que não fazem sentido para o resto das pessoas. Mas o que aconteceu comigo nesta viagem é algo que ainda não consigo compreender completamente. Eu já trabalhei para diferentes empresas de transporte, mas há pouco tempo finalmente consegui comprar meu próprio caminhão. Não é novo, mas está em bom estado e o consegui por um preço que, sendo sincero, me pareceu ridículo. Vi o anúncio em um grupo do Facebook e o vendedor me garantiu que o caminhão estava em excelentes condições. Ele disse que estava vendendo porque já não podia mais continuar na estrada. Não fiz muitas perguntas, pois para mim era uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Como era a minha primeira viagem com o caminhão, quis aproveitar e levar junto minha esposa e meu filho de 6 anos. Era a primeira vez que eles viajariam comigo e gostei da ideia de meu filho ver o que eu fazia. Durante o dia, tudo correu normalmente. Paramos para comer, o menino brincava com seus brinquedos na cama e minha esposa se certificava de que tudo estava em ordem. Mas, quando a noite caiu, enquanto dirigia, comecei a perceber que meu filho Mateus falava sozinho na cama. No começo não dei importância, pois pensei que ele estava imaginando coisas como qualquer criança faz. Mas minha esposa se virou e o observou por um momento. "Com quem você está falando, filho?" perguntou com um sorriso. Meu filho, sem parar de olhar para um canto da cama, disse algo que me deu um frio na barriga. "Com a mulher ali." Minha esposa e eu nos entreolhamos sem dizer nada. Tentei me manter calmo, mas minha esposa insistiu. "Que mulher?" Meu filho apenas apontou para um ponto. "Ela está aqui no canto, está sorrindo para mim." Minha esposa não soube o que responder e apenas pediu para ele tentar dormir. Meu filho obedeceu e deixamos o incidente passar, convencidos de que ele estava apenas brincando conosco ou que sua imaginação estava ativa por causa do tédio. As horas passaram e tudo parecia tranquilo até que, no meio da madrugada, Mateus acordou gritando do nada. Isso nos tirou da conversa que estávamos tendo e minha esposa foi a primeira a reagir. Ela tirou o cinto de segurança e correu para a cama enquanto eu mantinha os olhos na estrada. "Roberto!" gritou minha esposa com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Apressei-me em encostar o caminhão no acostamento e fui até a parte de trás. Quando vi meu filho, ele estava tremendo, com o rosto coberto de suor e um enorme hematoma no braço. "O que aconteceu?" perguntei, mas minha esposa apenas me olhou, com os olhos cheios de medo. Ela examinou o hematoma e notou algo estranho. "É uma mão", sussurrou. Vi com meus próprios olhos a marca do que pareciam ser 5 dedos. Meu filho soluçava e segurava o braço com força. "Foi ela. Ela ficou brava comigo", disse chorando. "Por que ela ficou brava?" perguntou minha esposa. "Porque eu não quis brincar com ela." Não soubemos como reagir, mas saímos imediatamente da cama. Respirei fundo e tentei pensar com clareza. Algo não estava certo com o caminhão. Algo que não tinha explicação lógica. Foi então que me lembrei do preço abaixo da tabela que paguei e das histórias que já ouvi de outros caminhoneiros sobre coisas estranhas na estrada. Peguei meu telefone e tentei entrar em contato com o homem que me vendeu o caminhão, mas ele não me atendeu. Isso me deixou ainda mais nervoso, então decidi procurar informações sobre o caminhão. Após várias tentativas, descobri que o caminhão havia pertencido a um homem que foi assassinado ali dentro. Sua esposa o pegou com outra mulher durante uma de suas viagens e o esfaqueou dentro do veículo. Quando a polícia chegou, encontrou a mulher morta na cama. Ela havia tirado a própria vida ali mesmo. Fiquei olhando para a tela do celular sem saber o que fazer. Virei-me para minha esposa
que tentava acalmar nosso filho. Foi nesse momento que percebi algo ainda pior. Estávamos viajando para Belo Horizonte, passando pelo mesmo lugar onde essa tragédia aconteceu. Desde que descobri a história do caminhão, o ambiente pareceu mudar completamente para mim. Não era apenas medo, era a certeza de que estávamos compartilhando o espaço com algo que não pertencia mais a este mundo. Tentei manter a calma, mas minha mente não parava de repetir a imagem do meu filho apontando para o canto e dizendo que via uma mulher sorrindo para ele. Continuei dirigindo em silêncio, com o estômago revirado e a pele arrepiada, sentindo que algo nos olhava. Eu não queria olhar para a cama, mas não conseguia evitar. Sentia que a qualquer momento veria aquela mulher morta sorrindo para mim. Não contei à minha esposa o que descobri, pois o que eu diria? Que estávamos viajando no lugar onde um homem morreu sangrando e onde sua esposa se suicidou. No fim, nem precisei dizer nada, porque minha esposa deve ter sentido minha angústia. Em determinado momento, ela me olhou e disse: "Não podemos continuar nesse caminhão. Precisamos sair agora." Respondi que concordava, mas não podíamos simplesmente abandonar o caminhão na estrada, então decidimos concluir a viagem. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Cada maldito segundo parecia eterno, e o tempo todo senti aquele olhar sobre mim. Quando o amanhecer começou a surgir, senti um alívio momentâneo. Mas era uma falsa sensação de segurança, como quando você acha que o perigo passou, mas no fundo sabe que ainda está lá. Assim que chegamos ao destino, a primeira coisa que fiz foi procurar um padre para abençoar o caminhão. Às vezes ainda acontece algumas coisas estranhas, mas desde então minha mulher com meu filho nunca fazem viagens longas comigo. Meu filho nem se lembra mais do que aconteceu, porém minha esposa e eu nunca vamos apagar isso da memória. Meu nome é Everton e esta história foi contada por minha mãe quando eu era pequeno. Trata-se do meu avô, Almério, e de como sua vida foi marcada pelos eventos ocorridos em uma fazenda que ele herdou no ano de 1974. Embora os detalhes tenham se desbotado com o tempo, os fatos são tão claros e perturbadores que até hoje nossa família evita falar sobre o assunto. A Fazenda Esperança estava localizada em uma região montanhosa de Minas, perto do que acho ser um povoado chamado São Roque. Naquela época, era apenas um conjunto de casarões antigos e campos de cultivo. A propriedade pertencia a um tio distante do meu avô, um homem sozinho chamado Inácio Arbelais. Ele havia falecido repentinamente e sem herdeiros diretos. Quando os advogados entraram em contato com meu avô para informá-lo de que a fazenda passaria para o seu nome, ele viu isso como uma bênção. Possuir uma extensão de terras daquela magnitude significava prosperidade e estabilidade econômica. No entanto, quando chegou ao povoado para tomar posse da fazenda, os habitantes o receberam com olhares esquivos e murmúrios. Alguns o alertaram de que as terras não eram um lugar seguro. Meu avô, um homem racional e pouco dado, pensou que se tratava apenas de fofocas do povo. Contudo, um dos trabalhadores mais velhos da fazenda lhe disse em voz baixa: "Patrão, há coisas aqui que é melhor não investigar nem despertar." Meu avô o ignorou e decidiu se instalar na casa principal, mas desde a primeira noite percebeu que algo não estava certo. A fazenda tinha uma casa colonial com tetos altos e amplos corredores que davam para os campos de cultivo. Na entrada principal, havia um portão de ferro forjado que se erguia como o portão de uma masmorra. A propriedade era cercada por uma névoa espessa que descia ao anoitecer, envolvendo tudo em uma sensação de isolamento absoluto. Na primeira noite, enquanto meu avô revisava alguns documentos na sala principal,
Um som seco ressoou no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando um móvel pesado. Pensando que fossem os trabalhadores organizando a casa, ele subiu com uma lamparina na mão, mas não encontrou ninguém. Quando voltou à sala, um assobio ecoou perto do poço. Não era um assobio qualquer, mas um longo e pausado, como se alguém estivesse chamando-o. Meu avô saiu para a varanda com uma espingarda na mão e iluminou o lugar com a lamparina. Mas não viu nada fora do normal. Na manhã seguinte, ele perguntou aos trabalhadores se alguém havia estado na fazenda durante a noite. Todos negaram ter saído de seus quartos. Depois de alguns segundos, o peão chamado Anselmo finalmente falou: "Esse assobio não é deste mundo, patrão. Não é a primeira vez que o ouvimos." Meu avô decidiu ignorar qualquer coisa que mencionasse algo paranormal. No entanto, à medida que os dias passavam, mais de uma vez, ele despertou com a sensação de que alguém o observava de um canto do quarto. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas após sua chegada, meu avô começou a inspecionar a fazenda mais a fundo. Enquanto revisava um dos depósitos, ele encontrou uma escotilha oculta sob um tapete velho. Ao abri-la, descobriu uma escada de pedra que descia até um porão escuro e úmido. Ele desceu iluminando o espaço com uma lamparina a óleo. O ar cheirava a mofo e terra. No centro daquela câmara subterrânea, havia um círculo de pedra com símbolos estranhos entalhados no chão. Ao redor, havia várias velas derretidas, frascos com líquidos de coloração escura e, o mais perturbador, uma mesa de madeira manchada de sangue seco. Não era possível que alguém tivesse usado aquele lugar recentemente, pois a fazenda estava abandonada há meses, desde a morte do senhor Inácio. Todavia, ele disse que os objetos pareciam recentes, como se alguém os tivesse usado até muito pouco tempo atrás. Ele saiu daquele lugar com o coração disparado e fechou a escotilha com força. Naquele mesmo dia, confrontou os trabalhadores. "Alguém sabia desta sala?" perguntou com severidade. Houve silêncio até que o velho Anselmo abaixou a cabeça e disse: "Esse lugar não é para os vivos. Inácio fazia coisas lá embaixo, coisas ruins." "Que coisas?" insistiu meu avô. "Rituais e todas essas coisas de bruxos. Dizia que ali pedia favores." Como eu disse, meu avô não era um homem supersticioso, mas algo nas palavras de Anselmo o deixou pensativo. Ele não conseguia explicar a sensação de opressão que sentiu ao entrar naquele lugar. Algo o observava da escuridão, embora ele não pudesse ver. Ele decidiu selar a escotilha com cadeados e pregos, ordenando que ninguém voltasse a abri-la. 2 dias depois de fechar a escotilha, os trabalhadores encontraram vários animais mortos na propriedade. Eles não estavam simplesmente mortos, mas estripados, com seus órgãos espalhados ao redor, como se algo os tivesse usado para um propósito macabro. Um dos trabalhadores, horrorizado, lembrou-se de sacrifícios ritualísticos. Diziam que Inácio não apenas realizava cerimônias no porão, mas também oferecia sangue a algo que habitava as terras. Meu avô, cada vez mais perturbado, não sabia o que fazer. A fazenda, que a princípio lhe pareceu uma bênção, estava se tornando uma maldição. Ele deveria consertar tudo e depois levar sua família para viver ali, mas com aquela situação isso era impossível. No fundo da sua mente, algo lhe dizia que já era tarde demais para escapar, e de fato era. Na noite seguinte, aquilo que estava na fazenda decidiu se mostrar por completo. De madrugada, meu avô acordou se sentando desesperado na cama. Havia algo em seu quarto que fazia o ar se eriçar. Ele não se atreveu a se mover, mas então ouviu. Era quase como um sussurro vindo do canto escuro. "Você não deveria ter fechado a porta." Meu avô permaneceu imóvel na cama, sentindo tudo de ruim que você possa imaginar.
Ele não ousava se mexer, mas sabia que algo estava ali, na penumbra, observando-o da porta. O sussurro voltou, desta vez mais claro. Você não deveria ter fechado a porta. Meu avô não suportou mais, atirou-se para a lâmpada de querosene e a acendeu de uma vez. A chama trêmula iluminou o quarto, e por um instante ele viu uma sombra alongada e disforme recuando para o corredor. Respirando com dificuldade, levantou-se da cama e saiu para o corredor com a lâmpada em uma mão e a espingarda na outra. Tudo parecia calmo, mas ao chegar à sala principal notou algo estranho. A escotilha do porão estava aberta. Ele mesmo a havia selado com pregos e cadeados 2 dias antes. Na manhã seguinte, ele reuniu os trabalhadores para interrogá-los, mas ninguém admitiu ter descido ao porão. Alguns estavam visivelmente assustados. Foi então que Anselmo se adiantou e disse: Patrão, a fazenda já não é sua. Meu avô não entendeu completamente o que o velho queria dizer, mas insistiu. Quando Inácio morava aqui, ele oferecia coisas, e mesmo assim o que vive aqui embaixo nunca foi embora. O senhor o prendeu, mas isso só o enfureceu. Meu avô quis argumentar, mas percebeu que todos os outros trabalhadores o olhavam com a mesma expressão de medo. Algo além da superstição refletia-se em seus olhos. Anselmo se inclinou para ele e sussurrou: O senhor deve ir embora, patrão, antes que seja tarde demais. Meu avô era um homem teimoso e decidido. Não permitiria que histórias o fizessem abandonar a fazenda. Naquela noite, armado com sua espingarda, desceu ao porão. Ele acendeu várias lâmpadas e examinou cada canto. As paredes de pedra estavam úmidas e cobertas de inscrições estranhas, como se alguém tivesse entalhado símbolos nelas há muito tempo. O ar cheirava a algo rançoso, a sangue seco e umidade pútrida. Com o coração martelando no peito, aproximou-se da mesa de pedra. Sua mão passou pela superfície, sentindo como arranhões deixados por alguém desesperado para sair dali. Foi então que um murmúrio brotou do breu. Meu avô apontou a espingarda para a escuridão, e a voz continuou. A dívida ainda não foi paga. Naquele momento ele sentiu uma pressão e recuou de repente, disparando o tiro. A explosão sacudiu o porão e apagou várias lâmpadas. Quando focou os olhos, viu uma criatura alta e encurvada. Ela o observava. Meu avô correu, tropeçando na escada. Ele conseguiu sair e fechou a escotilha com um estrondo. Foi nesse momento que meu avô compreendeu que não podia mais ficar ali e que definitivamente não podia trazer sua família. Na manhã seguinte, ele deixou a fazenda com o pouco que conseguiu levar. Ao passar pelo povoado, as pessoas o observaram em silêncio e não se deram ao trabalho de perguntar o que havia acontecido. Anselmo foi o único a se aproximar e entregou-lhe um pequeno crucifixo de madeira. Leve isto, patrão. Não vai salvá-lo, mas vai protegê-lo. Meu avô vendeu a fazenda, mas não pisou mais nela. Ele me contou que nesse lugar não existe mais nada além de cana-de-açúcar e pé de café. Boa tarde, comunidade. Sou natural de Belo Horizonte e hoje quero aproveitar esse espaço me permitido para contar algo muito estranho que vivi. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu era fumigador aqui nos Estados Unidos, e um dos nossos clientes era um senhor muito gente boa. Tínhamos apenas 5 meses prestando serviço para ele e nunca havíamos passado por uma situação como a que testemunhamos naquele dia. Fazíamos o trabalho de fumigação ao sul de San Angelo, no Texas, em um campo que ele tinha. Além dos cultivos, ele criava vários animais em alguns currais. A fumigação era feita em 2 sessões. Um dia fazíamos metade e no outro terminávamos o restante.
Primeiro tratávamos a casa e depois íamos para o campo. Com isso, acabamos criando uma relação de confiança com esse homem desde o primeiro dia. Como mencionei, ele era muito boa gente e tranquilo. Ele nos convidou para comer junto com sua esposa e no segundo dia dessa sessão, notamos uma mudança muito brusca em seu comportamento. Já estávamos quase terminando o serviço quando o clima mudou repentinamente. Sabíamos que poderia chover, mas não esperávamos que uma tempestade quase levasse nós de arrasta. Com isso, o Senhor nos convidou para entrar na casa, já que para voltar ao centro de San Angelo precisaríamos dirigir por pelo menos 40 minutos em uma estrada aberta e o tempo havia piorado bastante. Seus animais estavam bem protegidos, mas ele estava extremamente nervoso. Sua esposa tentava acalmá-lo, pois ele não parava de dizer que precisava sair para ver os animais, que não entendia por que eles não os deixavam em paz. Sinceramente, achamos que ele estava se referindo a nós, mas sua esposa nos tranquilizou, dizendo que não nos preocupássemos. Entre o nervosismo, o homem nos pedia desculpas, repetindo que não era por nossa causa. Quando sugerimos acompanhá-lo até os currais, que eram totalmente cobertos e fechados, ele nos proibiu terminantemente de sair. Aquele homem estava completamente alterado. Passamos alguns minutos ouvindo sua esposa tentando acalmá-lo na sala, até que ele finalmente disse que poderia nos explicar o que estava acontecendo. No entanto, pediu que não pensássemos que ele estava louco caso não acreditássemos. Imaginem só, presos em uma tempestade dentro da casa de um gringo estranho, prestes a ouvir sabe-se lá o quê. Era bizarro demais da conta. Mesmo assim, garantimos que não o julgaríamos. O Senhor então nos disse que aquela tempestade não era como as outras. Ele nos perguntou se conseguíamos ouvir os demais sons, mas por mais que tentássemos prestar atenção, só escutávamos o vento forte, trovões ocasionais e pequenas pedras batendo na casa. Ele insistiu para que escutássemos melhor, dizendo que eles estavam ali novamente. Mas apesar do esforço, não ouvíamos nada diferente. Foi então que ele nos contou que isso já havia acontecido 2 vezes antes. Ele amava muito seus animais e interagia bastante com eles, especialmente com suas vacas e ovelhas, que eram tudo o que ele tinha. Eles sempre o procuravam, aceitavam seu carinho e ficavam anos com ele. Mas nas 2 ocasiões anteriores em que ocorreram tempestades como aquela, algo estranho aconteceu. Segundo suas palavras, depois que essas coisas apareciam durante a tempestade, no dia seguinte, seus animais simplesmente paravam de reagir. Não comiam, não se aproximavam dele, ficavam completamente apáticos e, de repente, caíam e morriam. Os veterinários foram chamados nas 2 ocasiões, mas não encontraram nenhuma explicação. Quando examinavam os corpos, viam que os órgãos estavam cheios de uma substância negra, parecendo uma espécie de pasta. Isso não acontecia em toda a tempestade, mas sempre que ele ouvia eles chegando junto com a chuva. Neste ponto, o Senhor estava desesperado, dizendo que ninguém acreditava nele e que aquilo aconteceria de novo, porque eles estavam lá fora. Ele nos perguntava repetidamente se não os escutávamos. Ele afirmava que apenas os veterinários viam o que acontecia, mas nem eles acreditavam, pois nunca tinham visto nada parecido em animais. Meu patrão, então, perguntou do que exatamente ele estava falando. Foi quando o homem, já completamente transtornado, nos disse, chorando e meio irritado, que não adiantava falar, pois não acreditaríamos de qualquer forma. Sua esposa tentou acalmá-lo, levou-o para o quarto e nos convidou para jantar. Durante o jantar, ela mudou completamente de assunto. Já era tarde e a esposa do homem se despediu de nós. Nunca mais soube nada daquele cliente, pois a próxima visita para a fumigação seria dali a 6 meses, e eu mudei de emprego antes disso. Então não sei se aquilo voltou a acontecer. Mas ao ver como ele contava essa história,
e a forma triste com que sua esposa o olhava, assentindo com a cabeça enquanto ele falava sobre seus animais, acreditem, era difícil não acreditar nele. Eu não levo uma vida muito emocionante, mas sempre que alguém me pede uma história assustadora, essa é a que eu conto. Cresci em uma típica cidade praiana, lotada de turistas durante o verão, mas um verdadeiro fantasma assim que a temporada terminava. Os bares e restaurantes fechavam, e só restavam os moradores locais, o céu e o oceano. Se você nunca esteve no litoral fora de temporada, eu recomendo fortemente. É uma das sensações mais estranhas e, ao mesmo tempo, mais tranquilizantes que se pode ter nessa vida. Por mais clichê que pareça, nossa casa ficava em uma rua chamada Avenida do Surf, a apenas um quarteirão da praia. Eu sei surfar. Seria patético morar em lugar assim e não saber fazer o mínimo. Eu morei lá praticamente toda a minha infância. Então o calçadão e a areia sempre fizeram parte da minha rotina, praticamente parte da minha personalidade. Eu não moro mais naquela casa específica, mas a propriedade ainda está na família, então ainda sinto como se fosse um pedaço de mim. Na época, eu fazia parte do time de corrida de rua da minha escola e era meio obcecado por manter a forma mesmo fora da temporada. Os verões na praia eram insuportavelmente quentes, então eu costumava correr bem cedo de manhã ou tarde da noite, horários em que eu não derreteria no calor ou precisaria ser aquele idiota desviando entre as multidões. Naquela noite decidi correr tarde. Eu tinha ficado acordado até tarde com alguns amigos na noite anterior e dormido até tarde naquela manhã, então meio que não tive escolha. Eu nunca levava meu celular quando corria, então sempre era irritante não ter música. O motivo de não levá-lo é que até mesmo aquele pouquinho de peso extra já era suficiente para me atrapalhar. Não sei se ainda fabricam esses modelos, mas eu tinha um daqueles relógios coloridos bem simples que usava para calcular o tempo. Fora isso, a única outra coisa que eu carregava eram as chaves de casa. Meus pais sempre foram incrivelmente rigorosos quanto a manter a casa trancada, então, por mais irritante que fosse, eu realmente não tinha escolha a não ser enfiar as chaves no bolso do short toda vez que ia correr. Era uma daquelas regras inegociáveis. Mas isso não vem ao caso. Naquela noite decidi correr pelo calçadão. A superfície era macia o suficiente para não machucar minhas pernas, mas não tão brutal quanto correr na areia. Às vezes eu corria na praia para me desafiar, mas depois do dia que tive, isso não ia acontecer. Eu só queria uma corrida longa, tranquila, sem muitas mudanças de elevação ou terreno. O calçadão era perfeito para isso. Depois de alguns quilômetros entrei no ritmo e comecei a sentir aquela euforia da corrida. Sempre digo para as pessoas até hoje, se você consegue superar a primeira barreira mental que acontece depois de uns 5 quilômetros, o resto da corrida se torna fácil e até agradável. Enfim, eu estava focado no som dos meus tênis batendo na madeira, ao mesmo tempo em que tentava me concentrar nos barulhos distantes do oceano. Eu estava naquele estado perfeito em que você esquece que está correndo, mas então eu ouvi um som metálico fraco. Parei e chequei meu bolso. Estava vazio. Meu estômago despencou. Minhas chaves haviam caído. Me abaixei e tentei olhar pelas frestas do calçadão, mas era inútil. Estava completamente escuro lá embaixo e eu não teria como recuperá-las dali. Comecei a xingar, literalmente gritando alto. Sei que isso soa meio ridículo, mas a adrenalina ainda estava correndo pelo meu corpo por causa do exercício, e eu estava furioso por esse contratempo ter arruinado minha corrida. Eu sabia que meus pais me matariam se eu voltasse sem as chaves, então, sem pensar muito, pulei do calçadão para a areia. Eu não ia simplesmente desistir de algo que me pertencia. Quem faz isso?
O cheiro embaixo do calçadão me atingiu instantaneamente. Era como algas podres misturadas com cerveja velha. Essa é a melhor maneira de descrever. O ar era úmido e pesado e a cada passo que eu dava, chutava areia e lixo. Como eu disse antes, não tinha meu celular comigo. Então a luz do meu relógio era meu único guia e não ajudava muito. Me abaixei na área onde achei que minhas chaves haviam caído e nada, apenas mais areia e pedaços de lixo. Era nojento, mas eu precisava dessas chaves. Pensei em desistir, mas percebi que, se fizesse isso, teria passado por tudo isso à toa. Tentei mexer um pouco na areia, achando que talvez as chaves tivessem afundado, mas depois de alguns minutos, a frustração começou a tomar conta. Será que eu tinha julgado tão mal o lugar onde elas caíram? Subi de volta ao calçadão e pensei em como poderia ter certeza do local exato embaixo. Foi então que tive uma ideia genial. Peguei meu cadarço, desamarrei e o passei pelo vão das tábuas, deixando-o pendurado. Assim eu poderia voltar lá embaixo e localizá-lo facilmente. Quando me levantei, algo puxou o cadarço e ele sumiu pela fresta. Não foi o vento, e não foi um movimento estranho meu. Algo lá embaixo puxou. Fiquei paralisado, pois tinha alguém lá embaixo do calçadão. Meu primeiro instinto foi de ir embora para casa, mas o pensamento de alguém ter minhas chaves e saber onde eu morava fez meu sangue ferver. Nosso endereço estava gravado nelas. Ainda não sei por que fiz o que fiz. Chame de confiança estúpida de adolescente, mas respirei fundo, pulei de volta na areia e rastejei para baixo de novo. Dessa vez, o ar parecia mais sujo e eu me preparei para uma briga. Ouvi um barulho de movimento à frente e apontei a luz do relógio para lá, mas não vi nada. Continuei andando e ouvi de novo, dessa vez de outra direção. Foi quando percebi que não era apenas uma pessoa lá embaixo, eram várias. A realidade me atingiu como um trem. Me virei para sair dali, tentando não entrar em pânico, mas antes que pudesse escapar, uma mão fria agarrou meu tornozelo. Eu gritei de dor quando unhas cravaram na minha pele. Não pensei, apenas chutei o mais forte que pude. Meu pé acertou alguma coisa e a mão me soltou. Saí de lá correndo, tropeçando na areia e madeira até alcançar o ar livre. Não parei. Corri direto para casa. Quando cheguei, bati na porta até meu pai abrir. Ele ficou furioso, mas quando viu as marcas no meu tornozelo, sua expressão mudou para medo. Dias depois, após trocar as fechaduras, de manhã cedo, ouvi batidas lá fora. Olhei pela janela e não tinha ninguém lá. Então vi que no tapete de fora estava o meu cadarço sujo de sangue. Nunca descobrimos quem estava lá, e até hoje me arrepia saber que alguém por aí ainda sabe onde fica a nossa casa. Meu nome é José Maria e estou na estrada há mais de 22 anos. Já vi acidentes terríveis e até coisas que não têm explicação. Mas se há algo que nunca consegui esquecer, é a última conversa que tive com Ronaldinho. Ele e eu éramos companheiros de estrada e morávamos na mesma cidade. Não trabalhávamos para a mesma empresa, mas cruzávamos diversas vezes nas rotas noturnas e nos mantínhamos acordados conversando pelo celular para fazer companhia um ao outro. Qualquer caminhoneiro que já passou noites inteiras ao volante sabe que a estrada é solitária num nível anormal em algumas áreas remotas, e ouvir uma voz amiga do outro lado faz a viagem parecer menos pesada. Com Ronaldinho, sempre havia uma piada pronta, então falávamos sobre qualquer coisa. Desde futebol até o que nos esperava de volta em casa. Naquela noite estávamos rindo de uma história que ele contava sobre um cliente que se recusou a pagar um frete e tudo parecia normal. Foi assim até que sua voz mudou de repente.
Ei, José, tem alguém pedindo carona aqui, disse ele de repente. Não me surpreendi, pois não é raro ver gente parada na estrada. Mas à noite a gente sempre desconfia. Cuidado, compadre. Você sabe como as coisas estão hoje em dia, respondi. Sim, eu sei, mas é uma mulher. Ela parece angustiada, como se não quisesse estar aqui. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer. Então, sem aviso, ouvi o som da porta do caminhão abrindo e fechando. O que aconteceu? Perguntei. Já coloquei ela no caminhão. Pobre mulher. Ela me disse que o marido a fez descer depois de uma discussão. Depois, Ronaldinho disse que a levaria até o próximo posto e que continuaria falando comigo para garantir que tudo ficasse bem. Mas algo na sua voz me deixou desconfortável. Não sei o que foi, mas houve um segundo em que meu instinto me disse que algo não estava certo. Tem certeza? Ela parece bem? Sim, mas ela está quieta e muito séria. Continuamos falando sobre outras coisas. Não ouvia a voz da mulher na ligação, mas pensei que talvez ela simplesmente não quisesse conversar. Ronaldinho era bom de papo e passaram-se uns 20 minutos de conversa, quando de repente a chamada se encheu com um som estranho. Não entendi o que era no início, mas quando prestei atenção, percebi que era Ronaldinho chorando. Porém não era um choro normal, era um soluço contido e desesperado. Engoli seco e o chamei várias vezes, mas ele não respondeu. Então, no meio dos soluços, o ouvi rezando. Ele murmurava como se estivesse implorando por ajuda. Tentei acalmá-lo e perguntar o que estava acontecendo, mas a chamada só devolvia o som de sua respiração ofegante e sua voz rezando. Foi então que um novo barulho se infiltrou na transmissão. Eram guinchos. Não sei como descrevê-los bem, mas soavam como animais agonizando. Um som que me arrepiou até a pestana. Não consegui identificar que tipo de animal faria aquele ruído, mas o que mais me assustou foi que pareciam vir de dentro do caminhão dele. Sua voz estava carregada de um medo que nunca ouvi na voz de ninguém. Segundos depois, um impacto retumbou na chamada e tudo se cortou de repente. Tentei contatá-lo uma e outra vez, mas só ficava na caixa postal. Fiz de tudo, mas no final foi impossível restabelecer contato. Segui dirigindo pela noite com o estômago revirado, esperando que, a qualquer momento, ele voltasse a me responder. Mas ele nunca mais me retornou. Pela manhã, encontrei alguns companheiros em um posto de gasolina. Assim que cheguei, um deles me perguntou se eu já sabia o que tinha acontecido com o Ronaldinho da Cana. Dentro de mim, eu já sabia que algo muito ruim tinha acontecido. Senti meu corpo fraquejar quando me disseram que ele tinha morrido em um acidente. Disseram que ele perdeu o controle do caminhão e bateu contra um muro de contenção. Ele morreu na hora. Depois de tentar processar o que ouvi, não queria fazer a pergunta, mas fiz mesmo assim. Perguntei se havia mais alguém na cabine com ele, mas me disseram que não, que ele estava sozinho. Senti o chão se mover sob meus pés. Eu sabia o que tinha ouvido. Sabia que Ronaldinho tinha dado carona para alguém. Eu estava lá quando ele ofereceu a carona para uma mulher. Não era possível que não houvesse ninguém com ele. Não fazia ideia do que esperava encontrar, mas decidi ir até o local do acidente. Quando cheguei, me aproximei de um policial que terminava de examinar as últimas evidências. Cheguei perto e perguntei se havia algo estranho na cena. Ele me olhou por um momento, como se hesitasse em me dizer algo. Então disse que a única coisa em comum foi a forma como encontraram o corpo. Ronaldinho estava com os olhos abertos. Isso não era raro em vítimas de acidentes, mas o que chamou a atenção foi a expressão em seu rosto. Ele disse que Ronaldinho tinha uma expressão de filme, como se tivesse visto algo aterrorizante segundos antes de morrer.
Não soube o que pensar, pois não tinha como explicar o que aconteceu. Porém, tenho até hoje certeza absoluta de que Ronaldinho não estava sozinho quando morreu. Havia algo com ele naquele caminhão, algo que ninguém mais viu. Nunca mais falei sobre isso com ninguém. Não faz sentido tentar explicar quando nem eu mesmo consigo entender. Recentemente me mudei para Iowa para escapar de algumas coisas. Consegui um trabalho sem perspectiva de crescimento que paga bem. Não é tão ruim. Definitivamente não vou ficar por aqui para sempre, mas a paz e tranquilidade estão me fazendo bem. O ambiente rural não é algo a que estou acostumado, vindo da cidade e tudo mais, mas estou me adaptando aos poucos. Há cerca de 6 meses, encontrei uma casa modesta com aluguel super baixo, onde morei por alguns meses. Embora a casa em si fosse pequena, o terreno era bem grande. Tinha um quintal enorme, mais terra do que eu sabia o que fazer. Não tenho certeza se era uma fazenda, mas havia um imenso campo de milho ao lado da casa, praticamente terminando em uma cerca de madeira a poucos metros da estrutura. Era possível tocar na casa e na cerca ao mesmo tempo, de tão perto que estavam. Como você deve imaginar, eu não tinha vizinhos e achei a solidão realmente pacífica. Às vezes, à noite, me pegava olhando para o campo pela janela, refletindo sobre minha vida enquanto os milharais balançavam suavemente ao vento. Provavelmente teria ficado mais tempo nessa casa, se não fosse pelo que vou contar. Numa noite fria de outubro com muito vento, estava lá fora fumando um cigarro no deck dos fundos, observando o quintal uma última vez antes de entrar. Eu estava quase acabando quando ouvi um grito. Não era o tipo de som distante de um animal que se ouve no campo de vez em quando. Não, isso era diferente. Era um grito agudo, inconfundivelmente humano. Parecia ser de uma criança, talvez um menino. O som ecoou do campo de milho logo depois da casa. Sem pensar, corri para dentro, peguei meu rifle de caça e voltei para fora. Não sei o que me deu, mas não havia como ignorar uma criança possivelmente em perigo. Enquanto corria em direção ao campo de milho, o grito veio de novo, mais alto desta vez. Parei e olhei ao redor, mas não consegui ver ninguém. Chamei o menino, pedindo para ele gritar de novo para que eu pudesse encontrá-lo, mas só houve silêncio. A adrenalina estava a 1000 naquele ponto. Pulei a cerca, escolhi uma fileira aleatória de milho e corri ao lado dela, usando a lanterna do celular para enxergar. Continuei gritando, mas a criança nunca respondeu. Eventualmente percebi que estava em apuros, então liguei para a polícia e expliquei o que ouvi antes de voltar para casa. Quando os policiais chegaram, insisti em ajudar na busca pelo campo. Eles permitiram, e eu fiquei grato. Procuramos por pelo menos meia hora, chamando pela criança o tempo todo, mas ele nunca respondeu. Não havia nada lá, nenhum sinal de pegadas, nenhum rastro de movimento, nenhum vestígio de que alguém estivesse naquele campo. Eventualmente desistimos e os policiais me disseram para ligar novamente se eu ouvisse algo, e foram embora. Eu estava frustrado, mas o que mais podia fazer? Parte de mim pensou que tudo havia sido uma pegadinha, o que até fazia sentido. Imagino que as crianças por aqui lutam para passar o tempo, mas pensar que alguém poderia brincar com outra pessoa assim me deixava mal. Por mais que eu tentasse me convencer de que tudo havia sido uma brincadeira, não consegui relaxar depois disso. Mal sabia eu que a situação estava prestes a escalar de 1 para 10. Enquanto estava no andar de cima me preparando para dormir, algo fora da janela chamou minha atenção. Era a última coisa que alguém gostaria de ver do lado de fora de uma janela de quarto, um leve brilho laranja. Corri até a janela e senti meu estômago afundar. Ao longe, pequenas chamas surgiam no campo de milho,
piscando descontroladamente no escuro. Me lembro de gritar, "Meu Deus!" várias vezes. Eu sabia que tinha que fazer algo. O fogo não era grande, mas com o vento ele se espalharia rapidamente. Desci as escadas correndo enquanto ligava para a emergência, praticamente gritando ao telefone. Peguei a mangueira do lado da casa, pulei a cerca e corri para o campo. Rezei muito para que a mangueira fosse longa o suficiente para alcançar o fogo. Eu estava encharcado quando cheguei às chamas, mas não me importei. Sabia que o corpo de bombeiros demoraria uma eternidade para chegar. Eu era a única esperança. Fiz o melhor que pude para conter as chamas, e tive muita sorte do fogo não ter se espalhado mais rapidamente. Consegui apagá-lo completamente em alguns minutos. Me abaixei para recuperar o fôlego, tentando entender por que tudo isso estava acontecendo comigo. Enquanto estava ali, encharcado de suor e água, vi um movimento pelo canto do olho. Virei-me e quase morri ali mesmo. Havia alguém na janela do meu quarto. Alguém estava lá dentro. Sem pensar, larguei a mangueira que ainda estava jorrando água e corri em direção à casa. Abri a porta e entrei na cozinha só para congelar no lugar. A sala estava completamente destruída. A geladeira e os armários estavam todos abertos e um monte de pratos quebrados no chão. Era um caos e eu não sabia o que pensar. Mal tive tempo de processar aquilo quando ouvi a porta da frente bater. Girei e corri para lá, mas quando cheguei, quem quer que estivesse lá dentro já tinha sumido. Corri para fora de novo, mas não havia sinal de ninguém. Achei que ia desmaiar de tanta adrenalina. Poucos minutos depois, a polícia e os bombeiros finalmente chegaram. Contei a eles o que aconteceu e desta vez eles levaram tudo muito a sério. Tentativa de incêndio é um crime grave, e eles trataram como tal. Vários policiais e até cães farejadores foram trazidos para uma busca mais completa, mas mais uma vez não encontraram nada. Por algumas semanas não consegui dormir. Cada ruído, cada farfalhar, me deixava tenso. Dormia com meu rifle de caça ao meu lado toda a noite até conseguir me mudar. Continuo pensando no que aconteceu. Nada faz sentido, mas o que mais me incomoda é aquele primeiro grito. Me dá enjoo pensar que talvez realmente houvesse uma criança em perigo, a menos de 100 metros de mim.